Então, nesse simulador aqui, eu quero agora... Todo mundo estava vendo a telinha aí do simulador, né? Nesse simulador aqui, eu quero agora fazer uma simulação simples com um transformador. O que eu preciso para fazer a simulação? Primeiro, uma fonte. Aqui, vou pegar uma fonte AC, tá? Ou seja, uma fonte de corrente alternada. Vou pegar aqui também um transformador. Aqui, ó, eu venho aqui em resistor, tá vendo aqui, ó? Aqui tem escrito transformador. Clico aqui em transformador e vou pegar um transformador simples, que é o primeiro aqui, ó. Se não entender alguma coisa que eu fiz aqui, pode interromper, tá? Eu fui peguei esse transformador. Olha só que interessante. Isso aqui é a simbologia do transformador. Tá vendo essas voltinhas aqui, olha? O que essas voltinhas estão indicando para mim aqui? Alguém chuta dizer? A espira da bobina. 1 e 2, hein, no caso. Exato. Aqui, olha. Exato. Esse lado aqui, olha, essas voltinhas aqui são justamente as espiras que compõem a bobina do lado primário. Por que eu tô falando que esse lado aqui, olha, é o lado primário? Porque esse lado primário é sempre o lado que está ligado à fonte, tá? Não esqueçam disso. Toda vez que eu falo assim, lado primário é o lado que está ligado à fonte de tensão. E o que é o lado secundário? Vou pegar uma lâmpada, ó. O lado secundário é o lado que está ligado à carga. Perfeito? Então imagina. Aqui eu tenho uma quantidade de espiras que formam uma bobina do lado primário. Aqui eu tenho uma quantidade de espiras que formam uma bobina do lado secundário. E o que é esse negócio no meio aqui, hein? Esses dois riscos paralelos aí. É o núcleo de material ferromagnético. Exatamente. Porque o transformador, igual vocês viram no desenhozinho que eu fiz no quadro ali, o transformador, ele tem que estar com as espiras enroladas em um material ferromagnético, para concentrar as linhas de campo, tá? Então, vou clicar no transformador. Olha o parâmetro que está escrito aqui do lado direito da tela. Está escrito P turns 10 e S turns 1. Turns é voltas em inglês, tá? Então quer dizer o quê? Olha, que o lado primário tem quantas voltas? Voltas que eu falo é espiras, tá? Aqui tá falando o quê? 10. 10. E o lado secundário tem 10. quanto? 1. Só que aí que tá um detalhe que muita gente confunde. Não necessariamente quer dizer que o lado primário tem 10 espiras e o lado secundário tem 1 espira. Quer dizer o quê? Que a relação de espiras do primário para o secundário é de 10 para 1. Então, eu consigo a mesma relação fazendo isso aqui, olha. 1000 para 10. 100. 100. A relação é a mesma, não é? É. Perceberam o que eu estou querendo dizer? Então, vamos deixar aqui 10 para 1. Bom, olha só. Vou clicar na fonte aqui. Vou colocar a frequência aqui do lado, olha, de 60. Vou colocar a tensão nela aqui, a mesma, tá? De 180. 180 vai me dar uma tensão eficaz de 127. Na lâmpada, vou colocar aqui a tensão dela aqui de acionamento de 15. E para ela não queimar, vou colocar aqui embaixo 20. Burnout voltage, 20. E agora eu vou ligar esse troço aqui, ó. Vou só rotacionar a lâmpada aqui. No primário, olha, vou conectar uma fonte. Rapidão aqui. Então. No secundário, estou conectando uma carga. Claro que essa carga aqui é uma lâmpada, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Beleza, ó. Olha só, da fonte para a carga, eu tenho aqui no meio um transformador. E a função desse transformador aqui vai ser manipular a nível de tensão. Se a relação, ó, de forma intuitiva, hein? Se a relação aqui do transformador é 10 para 1, 10 no primário para cada 1 no secundário, vocês imaginam que a tensão na lâmpada vai ser maior ou menor que a da fonte? Menor. Menor, porque a relação é 10 para 1, né? E o 1 está justamente no secundário. Então vamos ver se isso é verdade. Olha aqui. Vou conectar aqui 1 voltímetro no primário, 1 voltímetro no secundário. Observem só o RMS, tá? Por favor. Então eu vou dar um play aqui, ó. Opa, aqui, ó, deu um erro. No ground. O que isso quer dizer aqui, no ground? Quer dizer que eu esqueci do terra. Esqueci da minha referência aqui, ó, tanto no primário quanto no secundário. É a famosa referência, né?
Esqueci da referência. Então, vou lançar a referência aqui e o erro some. Olha só que interessante. Olha a tensão RMS do primário aqui. 127,28 volts. Então, 127 volts no primário. Quanto que eu tenho no secundário? Está escrito aqui, olha. Fala alguém para mim aí. 12 volts. 12 volts. O que eu fiz, então? Eu peguei uma tensão de 127 volts e reduzi para 12. 127 para 12, qual que é a relação? 10. Diferença de 10. E não é exatamente 10 por 1? Então quer dizer o quê? Que o meu transformador abaixou a tensão em 10 vezes. 10 por 1, exatamente. E se fosse o contrário? Se o transformador fosse 1 por 10, o que aconteceria ali? Ele aumentava. Aumentar para quanto? Para 1270. 1272 volts, exatamente. Isso. Então, o inverso também é verdade, tá vendo? Então, o que o transformador da rua faz aí é pegar o valor de tensão, que está na média tensão, né? No poste lá, 13.800 volts, passa por um sistema, é claro que é trifásico, né? O que a gente está fazendo aqui não é trifásico, mas passa pelo sistema e transforma a tensão em 127 e 220. Essa redução na tensão é em função do transformador. Como que o transformador faz isso? Jogo de número de espiras. Então, a bobina que está no primário e a bobina que está no secundário, elas têm diferenças no número de espiras. Isso faz com que ele transfira menor ou maior nível de tensão. É exatamente a analogia que eu fiz com que o Gilberto me ajudou aí, que foi com as engrenagens, né? Com o mesmo sistema eu consigo manipular os parâmetros que eu quero. Então é exatamente isso que acontece aqui com o transformador. É a mesma coisa do transformador no carro. Você põe 12 para sair 110. Né? Para você ter que colocar a televisão dando. Só você muda o inverso aí. Entra 12 e sai 127. Exatamente. Só que amanhã a gente vai ver o seguinte, que nada é de graça, né? Se você tá, vamos supor, você tá com 12 volts, você consegue elevar 12 volts para 1000 volts, por exemplo? Consegue. Só que você paga um preço. Exatamente, só que você paga um preço. Né? Sua corrente vai reduzir na mesma proporção. Beleza? Ok. Galera, alguma dúvida nessa? Isso aqui assim, é o início do início, tá? Então a gente nem falou nada de equação aqui ainda, a gente está indo só no conceitual, tá? Então depois a gente vai desenvolver umas equações e vai continuar simulando para comprovar. Tranquilo? Alguma dúvida nesse conceito inicial aqui sobre o que é transformador? Dúvidas?